Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia do seminário Gestão de Condomínios e seus Desafios. Ontem, nós tivemos alguns probleminhas técnicos e por isso reagendamos a palestra Boas Práticas de Gestão Condominial, Orçamento, Prestação de Contas e Auditoria, do administrador Daniel Moreira Gomes, para o dia 9 de junho, às 19 horas, que será transmitida também no canal do YouTube. Caso não tenha acompanhado as apresentações, elas estarão disponíveis aqui no canal do CRA no YouTube. Se quiser aparecer em nosso Instagram, você pode tirar uma foto, gravar um vídeo assistindo ao seminário, postar utilizando a hashtag o que o CRA faz por mim, marcar o @CRAMG_oficial, que iremos repostar sua participação. Você pode participar também enviando sua pergunta pelo chat, né? Para visualizá-lo, basta efetuar o login no YouTube. Então, para fecharmos o seminário, teremos a presença de hoje na mesa redonda, cujo tema será a gestão condominial e seus principais desafios, do administrador Gerúde Aguilar, que é o presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, do advogado Dr. Carlos Eduardo de Queiroz, que é presidente do Sindicom Minas Gerais, do senhor Maurício Gomes, que é engenheiro responsável técnico da empresa Condomínio Autônomo, do administrador senhor Wátila Moreira, consultor proprietário na Cosmos Consultoria e Controladoria, e do senhor Otton Edson de Aquino Branco, proprietário da 676, administradora de condomínios limitada. O administrador Daniel Moreira Gomes, diretor da Metrópole Serviços, será o nosso mediador. Sejam todos muito bem-vindos. A palavra está com você, administrador Daniel. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente a toda a equipe do CRA de Minas Gerais pela oportunidade e pela iniciativa desse primeiro seminário sobre gestão de condomínios e seus desafios. Em especial, agradecer ao presidente Gerum, um grande motivador desse seminário. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes que, de forma voluntária, puderam contribuir e compartilhar seus conhecimentos. Conhecimentos esses de grande importância que, ao serem divididos, serão multiplicados pelos participantes desse seminário. Gostaria de pedir desculpas pelas falhas técnicas da minha palestra de ontem. Com grande satisfação será realizada em nova data, dia 9 de junho, aguardo a divulgação oficial do CRA. Gostaria de contextualizar rapidamente sobre os 2 dias do seminário. Primeiro ocorreu a abertura do presidente Geru, onde abordou de forma brilhante e com brilho nos olhos, falou com grande entusiasmo e emoção, abordando sobre a grande importância e representatividade do mercado condominial, tanto nos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e da sustentabilidade. Segunda palestra ocorreu pela professora e administradora Roseli, onde abordou sobre o segmento condominial como um importante ativo devendo ser tratado como uma governança corporativa. Demonstrou sobre as diferenças, importância e responsabilidades do síndico morador, síndico profissional e administradora de condomínio. Tratou sobre a transparência como um dos principais fatores para uma gestão eficiente. Fez também uma importante diferença sobre o profissional qualificado do profissional habilitado. A terceira palestra, realizada pelo advogado Abel, que é o assessor jurídico do CRA, abordou sobre a finalidade do Conselho, suas atribuições, o papel e a representatividade do Conselho pela sociedade e sobre a obrigatoriedade do registro das empresas administradoras de condomínios junto ao Conselho e das possíveis penalidades aplicadas pela ausência do registro. Na quarta palestra, tivemos o Dr. Carlos Eduardo, abordando sobre o conceito de um condomínio, sua natureza jurídica e sobre a representatividade do Sindicom de Minas Gerais, da classe condominial e sua grande expressividade. Fortaleceu sobre a importância da boa gestão condominial. E na quinta palestra, doutora Maria Antonieta
Abordou sobre a mediação de conflitos, Covid e seus reflexos nos condomínios, assembleias e convenções, um assunto cada vez mais evidência nos condomínios e de grande desafio. Portanto, daremos início aqui à mesa redonda, aos debates. Gostaria de chamar, primeiramente, o administrador e presidente do CRA, senhor Geru Pinto de Aguilar Filho. Presidente, gostaria de iniciar, então, esse debate com uma primeira pergunta. Considerando a importância do tema abordado nesse seminário e o papel do CRA de fiscalizar o exercício profissional, fale quais são as ações que estão sendo realizadas para levar o conhecimento da sociedade de que este segmento pertence à administração, devendo as empresas terem um registro no conselho e contarem com seus responsáveis técnicos. Presidente, a palavra é do senhor. Boa noite a todos e a todas. Né? Em nome do Daniel, que está sendo presidindo a mesa, cumprimento todos os meus colegas, convidados, os nossos convidados aí, que pessoas renomadas e pessoas que estão engajados com essa função aí, que é na área de condomínios, e são empresários, juristas, que vão nos ter a oportunidade de esclarecer muitas coisas que nós fazemos dentro desse segmento. E dizer que é uma satisfação muito grande cumprimentar a equipe primeiro do CRA, que quando eu pedi para fazer esse evento, quando eu solicitei, imediatamente abraçaram e fizeram esse evento, que já tenho notícia, eu tenho acompanhado também, e está um brilhante evento com várias informações, as pessoas estão muito felizes com as informações que estão sendo repassadas, não é isso? E hoje não vai ser diferente, hoje também nós teremos um debate, eu vou estar dentro do meu tema, e nós vamos responder aqui quais ações. É importante destacar que em 2019, quando veio do CFA, do Conselho Federal de Administração, essa incumbência de que nós passaríamos a fiscalizar as empresas responsáveis no segmento de condomínios. Isso, imediatamente, nós arregaçamos as mangas, eu tive reunião lá no Sindicom, onde nos receberam muito bem e foram muito gentis, inclusive, de ter essa parceria que nós já construímos em 2019. Depois nós fizemos várias ações. Entre as, primeiro, foi fazer com que toda a sociedade tomasse conhecimento de tudo isso. Nós recebemos um e-mail de 1.700 empresas e elas todas foram comunicadas qual seria o benefício que elas teriam, a segurança que elas teriam em estar registradas no Conselho, o cuidado que o Conselho teria em repassar, em dar todo o apoio para eles o responsável técnico, que seria aquele profissional de administração que teria dentro das empresas, onde poderiam ter toda a segurança de desenvolver um trabalho de auditoria, de consultoria, de organização e de toda a gestão do condomínio. Então, isso é muito importante que eles tenham essa consciência. Nós fizemos vários processos que foram abertos, foram inúmeros processos que estão sendo abertos, as empresas estão recebendo essa informação, imediatamente elas passam a ter o registro, e nós darmos apoio a elas, né? Apoiá-las como todo o papel que o CRA faz, que é dar este apoio às empresas e aos administradores. Então, nós temos muitas ainda que vamos fiscalizar, e quando nós temos alguma, nós recebemos, e a própria sociedade e ela tem esse papel fundamental de informar ao Conselho para a gente fazer o termo de acordo com essas empresas, para que elas registrem e tenham um responsável técnico, né? Precisamos que as empresas nos falem, que a própria sociedade, que as pessoas que moram em condomínio nos comuniquem, porque quando tem uma empresa, que essa empresa ela é registrada, naturalmente a resposta é muito melhor em toda a organização. A parceria com o Sindicom, já falei, é muito bom, o curso, nós elaboramos um curso, aqui um curso onde que nós vamos oferecer mais ou menos meados de setembro, onde nós vamos proporcionar aos nossos registrados interessados em fazer esse curso, todo esse apoio, vão ser profissionais da área, onde que vão dar todo o conhecimento necessário para o responsável técnico atuar dentro da gestão de condomínios, não é isso? Vamos ter também, nós tivemos várias
mídias, nós mandamos mais de inúmeras mídias, em 11 emissoras de rádio no interior e 8 linhas com backbuster que nós colocamos, mostrando a importância do condomínio, enviamos vários e-mails marketings para todas essas empresas, para os registrados, mostrando a importância deles estarem ligados. Fizemos um webinar, o próprio Daniel já fez trabalho com a gente, já comunicou, já deu ideias, é sempre atuante. O Átila participou lá em Juiz de Fora, quando eles fazem muito evento nesse segmento, eles nos orientaram, fizemos uma live também mostrando toda a importância da administração de condomínio e a conscientização das pessoas em cobrarem, não é isso? Precisamos habilitar todos legalmente, as pessoas têm que estar habilitados legalmente, e isso é cobrando, é orientando, é falando, porque as pessoas têm que lembrar que isso é o patrimônio. Eu sei que vocês vão abranger durante o evento, está mostrando muitas novidades, muitas coisas que é de suma importância. E para debatermos esse assunto importante no seminário, nós estamos programando outros cursos também, outras lives, outras atividades que cada vez que surgir uma nova postura, uma nova experiência, nós estamos colocando, que é um assunto novo para todo mundo. O condomínio sempre existiu, mas agora ele nunca se tornou tão importante, porque diante dos acontecimentos que a gente tem visto, nós vamos tentar, com essas cabeças que estão aí, com essas pessoas tão importantes que estão falando, que estão aconselhando, para todas as pessoas que moram em condomínios, seus diversos condomínios, que eles conscientizem da importância de ter esta empresa devidamente registrada. E nós, faz parte daqui para frente, toda a nossa programação, todo ano vai ter atividades que nós vamos inovar e vamos mostrar e vamos responder para a sociedade o que nós estamos. Nós temos os nossos fiscais, nós temos uma gerente e uma diretora que estão trabalhando em prol de tudo isso. E o conselho, eu estarei aqui até 2022 e prometo estar dando maior apoio para todas estas atividades, e vocês podem cobrar do conselho tudo que acharem que deve e colocar para que nós possamos arregaçar as mangas e trabalhar em prol das ações do condomínio. Então, eu acho que eu estou dentro do meu tempo, viu, Daniel? Eu sei que são muitos que têm que falar e eu tenho que escutar muitas coisas. Então, isso eu encerro dizendo que nós estamos fazendo, e estamos fazendo muito, e vamos fazer mais ainda, porque é uma área que nós temos o carinho de cuidar dessa área, e nós estamos, pelo sucesso que nós somos 27 estados, eu acho que Minas Gerais está no top das atividades que estão sendo feitas nesse segmento, com sucesso, de muitas empresas registrando. E isso é que é importante. Muito obrigado, e eu devolvo a palavra para você para deixar para os meus amigos ter o tempo para falarem aí, tá ok? Muito bem falado, presidente Geru, parabéns. E eu gostaria também de estar abordando de uma outra importante iniciativa do Conselho, que demos início agora, onde é uma honra de estar como coordenador do GT, grupo temático, que já foi criado. Exatamente, muito bem lembrado, Daniel. Isso, muito bem lembrado. Se eu quiser falar um pouco sobre o GT. O GT são grupos de trabalho que nós temos, a importância, são grupos de trabalho onde profissionais se reúnem para falar, para discutir sobre esse assunto. Então, nós temos grupo aqui de recursos humanos, temos grupos de perícia, temos grupos de área de empreendedores, temos vários de CRA jovem, de CRA de pessoas mais vividas. Então, nós temos o grupo de trabalho, eles são um sucesso aqui no Conselho. E agora, com o GT da área de condomínio, eu acho que vai ser um GT que vai dar muito o que falar, vão ter matéria para publicar, vão ter jornais, vão ter conteúdos para informar e para tornar a sociedade mais informada. E principalmente com a participação de você, Daniel, do Átila, de todos vocês que estão aí, que podem participar. E quem está nos ouvindo, quiser participar, estamos às ordens para recebê-lo para participar no GT. Muito bem lembrado, obrigado. O GT ele tem um papel fundamental, né? Porque nós, administradores, né, vamos construir um material, né, a aplicação da administração, da ciência da administração, e de difundir aí, de fato, né, o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Né? Nós temos aí o segmento condominial, principalmente, né, depois, né, a questão da pandemia, ela tem
o segmento condominial, né? As pessoas estão cada vez mais home offices, né? Cada vez mais empresas sendo constituídas dentro das residências, né? Das pessoas. Então, eu me atrevo a dizer, se não é o maior mercado hoje da nossa economia, é um dos maiores, né? Então, a iniciativa privada, como também os órgãos públicos, eles já estão cada vez mais atentos, né, desse segmento. A maior parte das pessoas hoje moram nos condomínios, né? Então, nada mais oportuno de chamar aqui também para a mesa o doutor Carlos Eduardo de Queiroz, que é o presidente do Sindicom. Doutor Carlos, poderia habilitar sua câmera? Já está habilitada. Ah, ótimo. Aí no cantinho, com a ajuda dos técnicos do CRA. Doutor Carlos, é uma honra, tá, de receber. Né? O doutor Carlos é o atual presidente do sindicato, que é o sindicato que representa a classe dos condomínios. Doutor Carlos, eu gostaria então de iniciar, né, a sua participação aqui com uma pergunta. Né? Como presidente do Sindicom de Minas Gerais e certamente conhecedor dos principais problemas e desafios enfrentados atualmente pelos condomínios, acredita que a figura da administradora de condomínio ou do síndico profissional pode solucionar grande parte desses problemas e desafios por meio de uma gestão mais profissional? Sim, naturalmente. Entra a figura da administradora, mas o condomínio, na hora de contratar uma administradora, a gente, igual eu falo constantemente, né, para aqueles que já foi apresentado e tudo, né, eu tenho uma participação lá na Rádio Itatiaia, constante no Chamada Geral, e a gente sempre fala desses assuntos voltados para o condomínio, que tem que tomar muito cuidado na hora de contratar uma administradora, porque tem algumas pessoas que compram o programa de administração de condomínio, mas não tem capacidade técnica, ele não tem formação, ele não está com a empresa regular. Numa pesquisa, naquele encontro que nós tivemos, nós vimos algumas empresas que se dizem administradoras de condomínio, mas na hora que olha o KNAI dela, não tem um profissional inscrito no CRA, MG, ela não tem uma atividade principal. Igual, por exemplo, ela é uma empresa que as pessoas, inclusive, elas têm, não têm capacidade de ter funcionário por causa do registro dela, e ela quer ter. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de contratar uma empresa. Não basta ela dar as referências. De preferência, quando vai contratar uma administradora, né, ir até o prédio onde ela está prestando serviço, ou em mais de um prédio, porque muitas vezes ela não tem aquela qualificação, ela não está preparada, né? Mas, mesmo assim, é importante ter a participação dos condôminos, porque, às vezes, eles contratam uma administradora e acho que os problemas ali estão solucionados, igual foi dito aí. O que ocorre? Hoje, com o número de condomínios e das pessoas vivendo em condomínio, tendo a sua atividade profissional em condomínio, uma administradora, se você juntar ali todo o portfólio dos clientes dela, ela movimenta milhões, milhões e milhões. E o que ocorre? É aquele negócio, quando uma administradora de condomínio ela tem uma conta pool, nós até já abordamos esse assunto, e aí? Ela não tem garantia nenhuma. Se ela fechar as portas e sumir com os valores dos prédios, você vai recorrer a quem? Então, por isso é que tem que tomar muito cuidado na hora da contratação de uma empresa. E eu mesmo, é o seguinte, quando tenho o síndico profissional, que ainda não é uma profissão regulamentada, mas tem um síndico morador, né?
seria uma outra pergunta que você vai fazer, que nós não vamos entrar, então, profundamente nesse detalhe. Então, é com relação à administradora, né? Então, muitas vezes, você tem uma cobrança que aquela administradora ela tem num banco, e o custo da cobrança ela é muito alta. Igual, por exemplo, o sindicato, nós temos uma parceria com o Sicob, né? com uma determinada agência. E lá o custo de cobrança é muito inferior, sabe? Ele é muito inferior. E a forma também de fazer os pagamentos exige uma dedicação. Então, é muito importante verificar isso, né? Nós temos uma parceria, então isso reduz o custo. Na hora de fazer a contratação, igual nós já falamos, a administradora, às vezes, ela tem que verificar se ela está fazendo os orçamentos corretamente para poder contratar o melhor preço, mas com qualidade. Então, é preciso ali o condomínio, antes dele fazer uma obra, ter uma vistoria prévia para um profissional qualificado, né, aquele administrador, ele chamar para fazer uma perícia antes, para que todos os orçamentos eles estejam no mesmo alinhamento, porque às vezes um quer aplicar um tipo de material e outro. Não. Faz a perícia, o que nós queremos, um orçamento dentro daquela linha. Vai fazer uma reforma de elevador, vai mexer no paisagismo do prédio, vai mexer na fachada. Então, ele tem que ter uma boa assessoria e é muito importante a participação de todos os condôminos, ter um conselho fiscal atuante. Muitas vezes as pessoas acham o seguinte, é igual, vamos fazer uma auditoria, um conselho fiscal atuante, não é para poder ver nenhuma mazela administrativa, é justamente para colaborar com isso. E o Sindicom, né, em parceria, a gente tem sempre feito cursos e dando orientação à pessoa, seja ele um síndico morador ou um síndico profissional, para ter uma boa gestão. Ainda tem algum minuto? Doutor Carlos, você citou em 3 assuntos aí que eu estou fazendo aqui minhas anotações. Uma delas é a questão da conta pool, né? Que é inclusive, eu até como auditor e contábil financeiro, nas auditorias a gente tem até alertado, né? Porque a conta pool, a gente sabe que ela não tem regulamentação e ela não tem o fundo garantidor, né? Igual no mercado financeiro, né? Pegando esse aspecto aí, qual que é a responsabilidade aí do síndico, né, que aceita, né, que faz esse tipo de gestão no condomínio? Olha, o síndico ele responde civil criminalmente. É o que pode acontecer. Se houver, igual nós já tivemos casos de invasão da conta bancária do condomínio, as pessoas acusaram o síndico de ter apropriado do valor. E aí ele teve que provar que não, que o valor ele saiu e ele estava tomando providências, né? Aconteceu de um síndico aí, até um empresário, na época ele estava à frente de um condomínio, sacaram um valor e uma pessoa com comentário leviano falou, não, ele deveria estar apertado e pegou o dinheiro. Agora, igual você falou, a conta pool, muitas vezes uma administradora ela não tem aquele empenho da cobrança do inadimplente, porque ela, tendo dinheiro na conta pool, ela vai suprindo as despesas do condomínio e cobra juros bancários. Então, quer dizer, o condomínio ele tem ali um custo muito alto e o síndico ele pode ser responsabilizado, porque essa empresa ela não tem garantia, não essa conta pool ela não é regulamentada pelo Banco Central, né? Se a empresa fechar as portas, e aí? Onde o síndico vai recorrer para poder... Igual nós temos condomínios aí, dos mais variados, da mais variada estrutura. Um condomínio que arrecada aí 100, 200, 300 mil, às vezes até mais por mês, ou tem um dinheiro para fazer uma obra. Aquela empresa fecha, e aí?
Então, a gente sempre fala, analise antes, vai deixar a conta na conta pool, então conste numa assembleia que aquele dinheiro está numa conta pool da administradora. Ou porque tem administradora que não admite você ter uma conta do condomínio. É esse talvez o foco que você quer perguntar, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem, doutor Carlos, muito bem lembrado. E realmente vai ser uma das nossas funções, aí, até com o GT, né, de realmente difundir isso para o mercado, né, de alertar as pessoas de como gerir esses recursos, né? Então, o senhor falou muito bem da questão do profissional, né? O profissional habilitado e o profissional qualificado, eles têm que realmente andar de forma simultânea. E a questão do sítio profissional, né? Hoje, cada vez mais, o mercado dos condomínios, eles estão pedindo para a abertura das empresas, né? Até por questões aí de redução dos encargos sociais. Então, ao abrir essa empresa, né, deve-se utilizar o CNAE 6822, que é a administração e gestão do patrimônio, né, de terceiros, e, portanto, devendo-se ter o registro aí, um administrador, pessoa física, habilitado e devidamente registrado no CRA. Muito bem, muito obrigado, doutor Carlos. Agora, só dando sequência aqui para a nossa mesa, porque no final, depois, teremos outras perguntas, né, que envolverão todos, né, todos os palestrantes aqui, né, presentes. Só dando a sequência, né, e seguindo aí a questão do nosso tempo, eu vou chamar para a mesa o engenheiro Maurício. Engenheiro Maurício, você poderia estar habilitando sua câmera? Oi, boa noite a todos. O engenheiro Maurício, ele é o engenheiro responsável, técnico aí por uma empresa que chama Condomínio Autônomo, uma empresa que vem destacando aí no cenário, no mercado condominial. Achamos interessante que é uma empresa que ele atua na integração de tecnologia de ponta a ponta, né? Ou seja, tecnologia e sustentabilidade agindo em conjunto. Então, Maurício Matos dos Reis Gomes, eu gostaria de dar início à sua apresentação, a esse debate, com uma primeira pergunta. Sabemos que a tecnologia impacta diretamente no processo de sustentabilidade dos condomínios, pois esses são locais com grande concentração de pessoas que têm muita força para fazer a diferença na preservação ambiental na comunidade. Diante desse contexto, nos fale quais são as principais inovações tecnológicas que estão sendo implementadas nos condomínios e que têm contribuído para promover a sustentabilidade. Maurício, com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar contribuindo com esse seminário, que é de grande importância. Esse mercado de condomínios é um mercado gigante, eu tenho trabalhado bastante nele. Eu sou engenheiro eletrônico, fui um pioneiro aqui no segmento de condomínio de portaria remota, e agora trabalhando com essa parte de condomínio autônomo, essa parte de automação e gestão, né, dos acessos nos condomínios. Daniel, para responder a sua pergunta, eu vou passar uma apresentação aqui. Ok? Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou falar um pouco sobre o mercado, né, do condominial. Então, recentemente, tenho acompanhado aí durante os anos, houve um crescimento muito grande de empresas desenvolvendo soluções tecnológicas dedicadas para esse mercado de condomínio. E não é por menos, a gente tem aí um grande potencial de consumo dentro desse mercado, uma vez que transita muitas pessoas, boa parte da população brasileira hoje mora em condomínios, buscam condomínios por questão de segurança,
por questões de conforto, né? E essas empresas, elas estão de olho nesse mercado, principalmente, né? Porque o condomínio, ele tem essa necessidade contínua de melhorias, ou seja, sempre tem uma reforma para ser feita, sempre tem algum ponto para melhorar o conforto dos moradores, principalmente, né? E um dos principais vanguardistas nisso é justamente as construtoras. As construtoras, elas investem muito em inovações tecnológicas, principalmente para reduzir o custo de obra e o custo da manutenção dos empreendimentos, tornando o empreendimento, né, muito mais valorizado, melhorando as vendas e a rentabilidade dos investidores. Dentro desse conceito, né, a gente sabe que os condomínios, cada um é de um jeito diferente. Então, uma complexidade muito grande que a gente tem dentro desse mercado. A gente tem condomínios que são mais novos, tem condomínios mais antigos, que tem problemas crônicos, enfim. Então, a principal questão que a gente tem é quais os principais benefícios da aplicação da tecnologia sustentável nos condomínios. Então, dentro disso, o primeiro item é essa preservação dos recursos naturais. Esses recursos naturais seriam basicamente, né, a energia e água. Melhoria na qualidade da vida do condomínio. Redução dos gastos financeiros e, consequentemente, melhorar a valorização do imóvel. Eu vou explicar agora aqui algumas iniciativas, que são desde iniciativas simples, com até as mais sofisticadas, que podem ser utilizadas hoje aí nos condomínios de qualquer tamanho, né, de qualquer perfil. Então, do ponto de vista de energia, uma simples substituição de lâmpada, né, trocando as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, com sistemas de sensores de presença, já ajuda bastante, já gera uma economia na faixa de 60% com os gastos de energia com a iluminação no condomínio. Outra situação muito importante é a verificação da fiação e modernização dos motores antigos, feito, inclusive, até como o doutor Carlos Eduardo falou, da parte da administração dos condomínios, procurar empresas idôneas que tenham registro do CRA. É a mesma situação aqui com relação a esses serviços, né? Procurar empresas que são idôneas, empresas que tenham referência para fazer esse serviço. E, por exemplo, igual uma substituição de fiação, né? Substituir a parte elétrica do condomínio. Às vezes, esse condomínio está tão antigo que tem uma fiação que, além de consumir muita energia, ela pode ali gerar até incêndios, enfim. Então, tem essa situação que é bem interessante de fazer. O outro item interessante também é a questão da utilização de energia limpa. Hoje o pessoal utiliza muito sistemas de energia solar fotovoltaicas. Aí depende de cada perfil de condomínio, né? Tem alguns condomínios que têm espaço suficiente para colocar isso, outros não. E é interessante que essa utilização de energia limpa, ela perpassa pelas outras iniciativas, porque você fazendo a redução primeiro do consumo de energia, né, reduzindo utilizando lâmpadas mais eficientes, fazendo essa substituição de fiação de motores, fazendo uma modernização, você já vai ter um consumo de energia menor. Consequentemente, você vai precisar fazer um gerador de energia, né, solar muito menor, ou seja, você otimiza o recurso que você gastaria no condomínio para fazer esse sistema solar. E o sistema solar é aplicado hoje, já é utilizado largamente no Brasil, inclusive, interligado com o sistema da concessionária,
ele chega a reduzir a conta de energia até 90%. Então, é um investimento que vale bastante a pena, né? Continuando aqui, a modernização dos equipamentos no condomínio também é um outro item que o síndico e o administrador devem olhar bastante. Quando eu falo de modernizar equipamentos, eu falo de modernização de elevador. O elevador hoje ele consome muita energia, a parte talvez do condomínio que consuma uma energia considerável, que são motores, né, que acionam ali as cabines do elevador. Então, você fazendo essa modernização, substituindo essas peças, você consegue ter uma economia ao longo do tempo muito factível, né? E, por último, seria a questão da automatização e gerenciamento dos recursos, utilizando aí a tecnologia hoje do IoT. A gente já tem isso interligado aos condomínios. A IoT, para quem não sabe, é a internet das coisas. Ou seja, todos os equipamentos ligados na internet. Então, com isso, eu consigo, por exemplo, acionar uma lâmpada num determinado tempo, num determinado horário. Por exemplo, eu vou agendar a academia para utilizar. Então, a academia vai estar toda apagada, os equipamentos todos apagados. Na hora que eu chegar para fazer as minhas atividades, ela vai ligar os equipamentos que eu utilizo, a luz que eu preciso, consigo acompanhar pelo celular o consumo daqueles equipamentos em tempo real. Enfim, é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer toda essa gestão do condomínio. Um outro passo que eu comentei é a gestão do recurso água, que também com simples atitudes a gente consegue fazer bastante diferença. Então, fazer uma verificação dos vencimentos de todas as partes hidráulicas da área comum do condomínio, é muito importante o síndico fazer isso, verificar se tem algum vazamento, verificar torneira, essas coisas. Só isso já dá uma diferença muito grande na conta de água. Soluções de tratamento de água de reuso, as construtoras têm usado muito isso nas obras, que é utilizar a captação de água de chuva e a captação de água do banho para fazer um tratamento nessa água, ou seja, coleta toda essa água, faz um tratamento nela e ela é reutilizada no prédio. Reutilizada para jardim, para a parte de limpeza, e com isso também gera uma economia muito bacana no condomínio. Um outro item também é essa medição individualizada de água. Então, quando já tem algumas normas que falam que as próximas, as construções novas, elas têm que ter a medição de água individualizada. Quando eu faço isso, por si só, eu já consigo reduzir o desperdício do consumo de água no prédio. Porque como a conta de água é dividida para cada morador, ou seja, cada morador paga a sua conta, então a redução ali já ocorre, né? Uma vez que não é mais o condomínio que paga a água coletiva de todo mundo. E também você tem aí essa medição também em tempo real, enfim, tem várias soluções nesse segmento muito interessantes também. Irrigação automatizada e inteligente dos jardins um item junto com a automatização e gestão dos recursos via IoT, que também entra no que eu expliquei na questão da energia, que é o gerenciamento de tudo. Eu vou irrigar aquele jardim de acordo com a demanda que aquela planta exige. Então, eu começo a equacionar isso, até mesmo o crescimento ideal da planta, enfim, para deixar o ambiente mais, né, da forma correta, mais bonito, enfim. E aí, a outra iniciativa que a gente tem é a questão da reciclagem, né? Então, a coleta seletiva, que acho que todo mundo já conhece, ela pode ser feita por iniciativa própria do condomínio, ou através de empresas parceiras, ONGs,
cooperativas, onde o condomínio separa o lixo, né, tem os seus locais de separação de lixo e essas empresas recolhem. Isso pode até gerar receita para o condomínio, dependendo do contrato que se faz com essas empresas. Uma outra reciclagem muito interessante é essa coleta de óleo de cozinha usado. Isso é importante, muito importante para o condomínio, porque além de ajudar o meio ambiente nesse sentido, de fazer uma atitude sustentável, ele reduz muito a manutenção, porque se esse óleo de cozinha não é descartado dessa forma, ele acaba sendo descartado junto ali com a pia, acaba entupindo a parte hidráulica do condomínio, gerando aí manutenção. Quantos e quantos condomínios não tiveram que refazer a caixa de gordura por conta disso? Então, parece uma iniciativa simples, mas ela tem um impacto enorme dentro do condomínio. A gente começa a ver que tem, às vezes, coisas pequenas, né, que a gente faz, atitudes pequenas, elas geram um benefício muito grande, né? E esse óleo de cozinha usado, ele é feito, as empresas recolhem esse óleo, utilizam esse óleo para fazer verniz, fazer tinta, fazer sabão, e ele também pode ser uma fonte de renda a mais para o condomínio. A gente consegue, algumas empresas compram esse óleo nos condomínios, colocam os galões lá para recolher e pagam o condomínio de acordo com o que foi entregue. E o terceiro item aqui é reciclagem de lixo eletrônico, que hoje é uma tendência mundial, né? Os equipamentos eletrônicos hoje quase todos são descartáveis, celulares, notebooks, enfim, telefone, a grande maioria é descartável hoje, né? Você não tem tantas empresas que fazem a manutenção ali do circuito. E esse lixo eletrônico tem um grande valor agregado, com as peças, tem metais que são reutilizados pela própria indústria de eletrônico. Então, tem um nicho muito bacana em cima disso, tem várias empresas investindo nisso, e também é mais um item que pode gerar receita para o condomínio. Pegando esse gancho, né, de receita e tal, a sustentabilidade ela não é focada apenas na questão ambiental, né? Também a gente tem um outro lado que é a questão financeira. E dentro desse contexto, eu listei aqui os principais custos que o condomínio tem hoje. Segurança, hoje todos os condomínios basicamente estão fazendo um investimento nesse segmento, seja a implantação de câmeras, seja melhoria do controle de acesso, seja um sistema de alarme, porque as pessoas procuram morar nos condomínios, grande parte por segurança, pelo aumento da segurança, né? Outro custo que é bem alto e que às vezes passa despercebido é a própria manutenção dos empreendimentos. Então, às vezes, a manutenção do portão de garagem, do interfone, obra civil, hidráulico, igual eu comentei da questão do óleo, um gesto simples reduz um custo enorme de manutenção da parte hidráulica. É importante também, nesse caso aqui, ter empresas que tenham experiência, de preferência, empresas que tenham no seu corpo um engenheiro registrado pelo CREA, que faz uma diferença enorme. Por quê? Tem muito aventureiro no mercado, tem muito aventureiro. E aí acaba que o condomínio, por exemplo, vai fazer uma manutenção no interfone, queima uma peça, o cara vai lá, troca essa peça, cobra a cara do condomínio, dá 3 meses, volta de novo, a peça dando problema, ao invés de pegar e resolver o problema como um todo, enxergar a questão lá de fora. Muito importante a questão do contrato de manutenção.
justamente para não acontecer o caso, por exemplo, igual acontece muito com portão de garagem, os condomínios que não têm um contrato de manutenção adequado, ou então a empresa não tem uma empresa adequada para dar manutenção. Às vezes tem um médico que mora ali, ou um advogado que está atrasado para ir para uma audiência, na hora que ele vai acionar o portão está travado, não consegue sair. Ou então alguém está passando mal, não consegue sair. Então, às vezes é um barato que sai muito caro, o condomínio não pensar em ter esse tipo de profissional, esse tipo de manutenção, e aí volta a responsabilidade para o síndico, e aí começa toda aquela história que a gente já conhece. E o terceiro item, e o mais expressivo nas contas do condomínio, é a questão da folha de pagamento, né? Então, a folha de pagamento hoje representa uma fatia considerável do condomínio. Você tem hoje, por exemplo, quando o condomínio tem porteiros físicos, isso chega aí até a 60%, ou até mais do valor da taxa do condomínio, em cima, que corresponde ao valor, né, do salário, dos tributos que se pagam. Quando o porteiro é terceirizado é até mais caro. Aí hoje a gente tem soluções, como, por exemplo, portaria remota, que reduz esse custo mais ou menos pela metade. E temos aí essa questão do condomínio autônomo, que reduz bastante esse custo e dá uma gestão, não só para o síndico em si, mas para os moradores também, né? Então, vou falar um pouco desse conceito do condomínio autônomo. O condomínio autônomo é um aplicativo único, integrado com todas as funções do condomínio: automação, controle de acesso, câmeras, até o financeiro, área de gestão da área comum, gestão de arquivos, acesso ao síndico. Através desse sistema, a gente consegue gerar uma economia de até 80% da taxa do condomínio. E esse sistema, ele por si só, ele não funcionaria, né? Tecnologia por si só não funciona. Precisa de ter uma equipe técnica por trás, bem qualificada, que vai fazer aí um contrato, né, de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos que estão associados a essa solução, né? Uma melhoria contínua, ou seja, escutando constantemente a necessidade do condomínio para propor as soluções adequadas ali para o condomínio, dentro do que ele precisa. Integração e gestão em um único aplicativo. Hoje o que a gente tem, às vezes, é um aplicativo que faz a gestão financeira, outro aplicativo que faz a gestão do acesso da área comum, um outro aplicativo que vê as câmeras. E essa solução é uma solução que ela integra tudo. É um aplicativo que pode te entregar tanto a parte financeira como a parte de câmera, tudo uma tela só. Então, por que usar um condomínio autônomo, né? Todos os acessos de veículos, pedestres são registrados com imagem, ou seja, todo acesso que tiver, eu consigo identificar qual apartamento que acionou, qual morador que acionou. Isso é muito interessante porque ocorreu algum problema com o portão, ocorreu alguma situação ali, eu sei qual foi o morador que fez. Então, os condomínios que hoje não têm um sistema desse, a gente fica sem saber o que aconteceu, aí acaba sobrando para o condomínio assumir alguma situação que vai gerar um custo para o condomínio, né? Acesso à condomínio via facial. Hoje, com a questão da Covid, vários condomínios já estão pedindo para fazer isso. Uma leitora facial, ou seja, eu apresento para a leitora, ela abre a porta para mim automaticamente, sem contato físico, né? Então, a tecnologia adaptando a realidade do dia a dia. Acesso via tag, tag é esse chaveirinho aqui, ó, você pode acessar por ele.
via controle remoto, isso tudo identificado, eu consigo identificar qual morador pressionou, qual apartamento pressionou, e eu, através do próprio aplicativo, onde eu quiser, eu consigo abrir as portas do condomínio. E isso fica registrado que eu abri. Né? Então, abertura de portas remoto, acesso ao vivo, as imagens ao vivo, histórico dos vídeos, então eu consigo ver, por exemplo, aconteceu algum evento no dia tal, eu consigo abrir aquele evento específico e ele vai trazer a imagem para mim de uma forma simples, clara. Eu consigo enviar convites para os moradores, para os visitantes. Então, eu vou fazer uma festa, eu vou lá, associo a marcação daquela festa ali no espaço comum, e eu consigo fazer um envio de um convite via QR Code, que a pessoa, quando chegar no condomínio, ela vai apresentar esse QR Code para a câmera, e ele vai abrir as portas, eu vou receber lá na festa a notificação que a pessoa chegou com a imagem, e aí ela vai conseguir acessar o espaço comum que foi definido nem aquele horário, né? Devidamente naquele horário que a gente agendou. Então, o cadastro dos moradores, veículos, funcionários, PET, tem uma outra função de pânico, ou seja, eu estou em alguma situação de pânico, estou sendo abordado por alguém, eu estou passando mal, eu consigo fazer um acionamento que todas as pessoas que moram comigo vão receber informação de que eu estou em uma situação de perigo, vão receber essa notificação no aplicativo e vai mostrar em tempo real onde que eu estou. Então, isso é muito interessante para quem tem criança, né? Às vezes está na escola, acontece alguma coisa, enfim, é interessante. Igual eu falei, integração e gestão em um único aplicativo. Então, nós, do condomínio autônomo, para nós, a tecnologia é um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam solucionar problemas, melhorando a qualidade da vida das pessoas. Só a tecnologia por si só não adianta nada, ela tem que melhorar a vida das pessoas, realmente, para ser efetiva, né? Basicamente, era isso que eu queria falar. Vou passar aqui. Parabéns, Maurício. Excepcional sua apresentação. Acho que o CRA acertou no convite, né? Fazendo. No final aí do debate, depois eu gostaria de demonstrar, às vezes até um condomínio já implementado. Com certeza. Uma simulação para a gente. Mas, enfim, dando continuidade, muito obrigado, Maurício, excelente sua apresentação. Dando continuidade, então, ao debate do dia, eu vou chamar aí o administrador Átila Moreira. Ele é consultor proprietário, né, na Cosmos Consultoria e Controladoria e representante do CRA na região da Zona da Mata. Átila, a favor, habilitar seu vídeo, Átila? Olá, professor Daniel Moreira, a todos. Boa noite, presidente GU, em nome do qual cumprimento a todos os demais aí. É uma honra estar fazendo parte desse grupo de pessoas que estão aí disseminando o conhecimento da gestão condominial, né, através dessa live do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais para todo o Brasil. Pois não, Daniel, em que posso servir? Então, dando início, né, ao nosso debate da mesa, gostaria de iniciar com uma primeira pergunta. Considerando sua experiência em auditoria, controladoria e finanças, gostaríamos que compartilhasse com os participantes experiências de consultorias e auditorias realizadas nesse segmento, bem como a necessidade de uma gestão financeira adequada e realizada por profissional e empresas devidamente habilitados, Átila. A palavra é sua, Átila. Perfeito. Então, Daniel, eu vou estar falando para você sobre a questão, assim, vou começar pela sintomática, né? Quando normalmente os condomínios percebem a necessidade, né, de estar trazendo um profissional devidamente registrado no seu conselho para poder verificar a conta-gestão, possivelmente já ocorreu os casos, né, de sinistro. Então, tem a necessidade de mitigação de fraudes,
ou quando já ocorreu a questão de arrecadação excessiva, ou quando já ocorreu o desvio de recursos, né? Ou sobre a questão de sobrepreço, né, em notas fiscais de contratos. Quando percebe-se isso em dado momento, percebe-se, então, a questão da necessidade de trazer um profissional para poder fazer a questão da auditoria interna do condomínio, né? Essa solução, né, após a auditagem dos processos de detectação de desvio ou ausência de boas práticas identificadas e corrigi-las, sempre de acordo com as regras do condomínio e da legislação brasileira, né? Dito isso, compartilho e compactuo com você e com o doutor Carlos Eduardo Alves, no que tange a questão da conta pool, que vocês já citaram aqui hoje, né? Uma vez que lá na função de quem estiver sob a frente da gestão do condomínio, é prestar contas com relação à utilização desses recursos, né? E uma vez que a conta pool, você não vai estar mais com essas contas classificadas dentro do CNPJ daquele condomínio, como fazer para poder prestar contas sobre a questão dos recursos que foram destinados ali, né? Então, visto isso, eu compactuo com o doutor Carlos Eduardo e com você também, professor Daniel, com relação a essa questão da conta pool. Dando continuidade à questão da auditoria, existe toda aquela questão, então, do envolvimento e análise de todos os documentos ligados, né, às áreas listadas. Bom, e aí, por que se deve, então, de certa forma, trazer uma pessoa, ou contratar uma empresa, ou contratar um administrador, né, para poder estar fazendo essa questão dessa auditoria? Porque todo mundo sabe, já foi até citado aqui hoje também na live, que condomínios movimentam muito dinheiro, né, certo montante significativo, né? Então, assim, é de suma importância que aqueles que estarão representando, né, os condôminos saibam a quem eles estão contratando para poder fazer toda essa questão da gestão, seja através de software, seja através de forma manual, né, seja através dos livros de registro, mas é de suma importância que saiba quem é que está sendo contratado para fazer isso. Hoje aqui, durante a nossa live aqui, já foi citado profissionais de diversas áreas, administradoras, representante, o Maurício ali representando a questão dos engenheiros, né, que esboçou também a mesma questão da seriedade, né? Eu entendo que o seguinte, o Maurício até citou uma situação ali, e o doutor Carlos também citou, e eu vou juntar as duas coisas aqui para poder estar falando sobre a importância e a seriedade da contratação profissional correta. Nós estamos aí passando aí por esse momento de pandemia e muitas das pessoas hoje começam a gerar microeconomias dentro de condomínio. Uma vez que você começa ali a utilizar de uma forma de estar industrializando produtos ou alimentos, ou o que quer que seja dentro de casa, utilizando outros tipos de equipamento. E será que esse ambiente está preparado para isso? Para essa utilização excessiva, no caso do engenheiro Maurício, no caso de utilização de produtos químicos, no caso de produtos excessivos de energia? Será que isso não vai gerar sobrecargas, né? Vai haver a destinação correta dos resíduos, né? Uma vez que você está morando de outras pessoas, né? E você pode estar de certa forma aí gerando aos demais que ali moram juntamente com você. Então, assim, essa incógnita, tá, Maurício? Para a gente estar falando mais à frente em outras lives, junto com o Carlos Eduardo, com relação a isso, né? E isso também vem aquela questão de tirar uma parede. Será que pode tirar uma parede? Será que aquele botijão pode ir dentro? Tem uma área de ventilação adequada para aquele tipo de equipamento? Então, é de suma importância saber que aquilo que você faz, né, quando está num ambiente ao qual você está com outras pessoas, não você saber
o que você está fazendo e contratar o profissional correto para te orientar, para nortear aquelas ações que estão sendo realizadas ali. E nesse contexto, dentro do condomínio, ok? Bom, auditoria condominial, eu normalmente informo as pessoas com o seguinte: você pode fazer ela, né, em 2 caminhos, né? A auditoria investigativa, que é quando já ocorreu o sinistro, né? Ou a auditoria preventiva, que é, Daniel, aquela que a gente sempre indica, né? Eu tenho acompanhado as lives aqui do Conselho Regional de Administração e percebi que no momento próximo agora, o senhor mesmo na sua apresentação mostrou nas etapas e citou com relação a essa questão da prevenção na live que você estava fazendo. Então, assim, a questão da auditoria preventiva, né, ela ocorre mensalmente, buscando verificar tudo que a auditoria investigativa faz, porém, minimizando os impactos econômicos e financeiros, né, visto que, tecnicamente, em curto espaço de tempo, já se tem um retorno ainda dentro do exercício, corrigindo e mitigando tendências negativas. Nós temos aqui também, entre os representados, o representante de uma administradora, o Dr. Otto. E eu acredito que ele também há de concordar comigo que bom seria se dentro do exercício algum tipo de erro, seja ele humano, seja ele de interpretação, for detectada e for solicitada a questão rápida daquilo ali no exercício. Então, assim, isso ajuda até as administradoras, ajuda a correta gestão do condomínio, ajuda a correta visualização sobre o que está acontecendo. E não se faz necessário utilizar, lançar mão, que bom seria se você puder, mas não faz necessário que você tenha que lançar mão de recursos caros, né? Eu vou te pedir autorização para estar compartilhando a tela aqui, para estar demonstrando algumas planilhas simples que você pode estar fazendo no seu condomínio, que vai ajudar a fazer a questão desse controle. Confirma para mim assim que já foi visualizado aí, tá, Daniel? Ok, tudo certo. Perfeito. Então, por exemplo, você pode fazer um mapeamento por ano, por mês, com saldo inicial, com crédito e débito, movimentação que ocorreu dentro daquele mês, e também fazer a questão do saldo que está ficando no final daquele exercício. E, junto a isso, você verificar se aquilo que está sendo entregue nos livros fiscais estão batendo com aquilo que está sendo dito ali. Correto? E ajudar a questão de fazer questão de provisões, né? De você saber, olha, o que tem de acontecer dali para frente, com as contas ordinárias e extraordinárias, né? Deixa eu visualizar, aumentar isso aqui. Então, você consegue ter, de certa forma, uma gestão, né? Uma DRE gerencial do seu condomínio, uma demonstração de resultado de exercício, com todas as receitas mês a mês, todas as despesas mês a mês, e em cima disso você consegue ter essa questão do fluxo de caixa. O objetivo aqui, pessoal, não é da questão de visualizarmos os números, mas sim de entender um modelo que possa ser criado, ok? Nesse outro modelo que está aqui, além de você ter a questão das receitas e despesas, você pode ter separado a questão dos fundos de reserva e das taxas extras, né? E aí, junto a isso, como você tem todas as despesas separadas mês a mês, você pode verificar quais são as principais despesas do seu condomínio, utilizar as técnicas da administração, né? Colocar isso dentro de um Pareto, e aí você vai, de certa forma, a gestão, gastar ali o tempo e o esforço naquelas contas que mais representam a despesa, porque qualquer tipo de redução ali tem uma representatividade significativa dentro da despesa do condomínio. O doutor Maurício Matos falou aqui com relação à questão da energia fotovoltaica, falou com relação à questão de utilização de recursos naturais. Ora, um condomínio que você tem aí uma despesa em média em torno de R$50 mil, né, com cerca de algo em torno de 200 moradias, de 180 até 230 moradias, você tem hoje, em Minas Gerais,
uma despesa de consumo de água na casa de R$ 6.500 mês. Né? A questão da energia, quando você coloca a questão da energia fotovoltaica, o condomínio pode passar a vender energia para os moradores. Tem toda uma tecnologia hoje que permite você fazer isso. Então, você consegue anular a despesa de energia do condomínio. E, doutor Maurício, no nosso próximo encontro, a gente poderia até falar sobre isso aí e salientar a questão do tempo de payback desse investimento. Uma vez que esse projeto se paga no curto espaço de tempo. Bom, tendo em vista essa questão aqui, então, desses principais indicadores, os 4 principais indicadores abertos mês a mês, fica fácil de você ver picos de despesas. E em cima desse pico de despesas, aí que está aquela velha questão do auditor, né? Aonde a fumaça pode haver fogo. E aí, na hora que você põe a lupa em cima daquela conta, daquele consumo, você pode encontrar ali a questão de consumo de forma errônea, ou de forma excessiva, ou encontrar algum tipo de fraude, né? Quando isso ocorre dentro do período do exercício, você corrige aquilo rapidamente. Mas quando já passou 2, 3 anos, você vai encontrar, mas o prejuízo foi muito maior. Bom, passado isso que está aqui, a gente pode entrar também na questão das questões de inadimplência, né? Que é, hoje em dia, dentro das questões do condomínio, uma questão muito preocupante, né? Haja vista que quando a pessoa vai fazer a questão do projeto orçamentário do condomínio, ou seja, quando ele vai obedecer à Constituição Civil e na Assembleia, ele vai apresentar a questão do orçamento a ser aprovado pela Assembleia, ali dentro tem que constar a questão do índice de inadimplência. Porque muitas vezes esse gestor pode estar fazendo um excelente trabalho e reduzindo várias contas, mas se a inadimplência do condomínio, a qual ele representa, aumentou, o desvio do fluxo de caixa e começar a ter que fazer outros cortes, não é em função do trabalho daquele gestor. Isso tem que ficar muito claro e transparente, e no curto espaço de tempo. Por isso que é interessante, quando você vai selecionar a questão da sua administradora, você ter uma administradora que te dá esse suporte, que você tenha assembleias regularmente, com prestação de contas dentro do exercício, para que você possa ver como é que está acontecendo a questão desses ajustes, o que está sendo feito para aquilo, uma vez que todos haverão de arcar com os prejuízos daquele CNPJ, né? Os moradores dali. Bom, na sequência... Basicamente, era isso que eu queria mostrar aqui, a título de gráficos, com relação ao modelo de gestão do condomínio. Voltando para a questão de auditoria do condomínio, quais são as principais vantagens, então, que nós temos hoje, quando você faz uma auditoria preventiva do condomínio? Aumento da transparência quanto às finanças condominiais, por parte da gestão em pauta, né? Síndico, administradora e terceirizados. Maior segurança quando o condomínio tem a questão fiscal, então você tem aumento da questão fiscal e trabalhista, porque aí, quando você faz essa auditoria preventiva, você está solicitando todos os documentos que garantem que aqueles terceirizados está sendo recolhido a questão das taxas trabalhistas, dos encargos trabalhistas, né? E a verificação do recolhimento de impostos e tributos, já citei, evitando, dessa forma, problemas legais e financeiros, né? Como pagamento indevido, às vezes pode ocorrer de estar pagando o mesmo fornecedor 2 vezes dentro do exercício, né? Se não tiver um controle, e a questão da revisão de processos, né? Como forma de gestão da auditoria, né? Buscando melhorar os processos de controle no tocante à entrada e saída de caixa, evitando erros de cálculos e fraudes. Então, gente, quais são as áreas que a gente, quando vai fazer auditoria em condomínio, quais são as principais áreas a serem verificadas, né? Na área contábil, né, é a verificação tributária, taxas e impostos, seus recolhimentos, não é só verificar se foi calculado, se também foi recolhido. A guia do comprovante consta ali a questão do pagamento, né? A questão da despesa de pessoas é com relação à folha de pagamento, né? Uma vez que pode começar a haver conluio com relação a esses terceirizados com a parte que representa o condomínio. A questão das contas, o saldo de conta inicial e o saldo final,
Então, quanto que foi o saldo final do mês 6? Ele tem que ser o saldo inicial do mês 7. Né? E, por incrível que pareça, tão simples, mas às vezes acontece de isso também haver falhas. Né? Lançamentos contábeis de débito e crédito, às vezes invertido, quando a pessoa vai fazer algum tipo de lançamento, tá? E a questão da emissão de títulos. Na área financeira, é gestão orçamentária. Ora, se você tem assembleia de transição de gestão, aonde está ali que você tem que apresentar o orçamento do próximo exercício para ser aprovado. Aquele orçamento que está ali, que foi aprovado pela Assembleia, a Assembleia é soberana. Aquilo tem que ser obedecido. E todo e qualquer desvio daquilo que foi aprovado deve ser explicado nas reuniões. Então, quando você tem um condomínio com gestão orçamentária, é muito mais fácil de você acompanhar a questão da transparência. É muito mais difícil de ocorrer desvios. Tá? No que tange a questão de investimento, uma das principais falhas que a gente encontra nessa linha é quando a pessoa faz o investimento, tira o dinheiro do fluxo de caixa do condomínio no dia 5, 6 ou 7, porque recebeu, e coloca na aplicação. E aí, para poder cobrir o caixa no final do mês, vai lá e saca o dinheiro. Então, aquele dinheiro não fez a rentabilização que deveria ser realizado no curto espaço de tempo, no mínimo 30 dias, ou no mínimo 90 dias, dependendo do tipo de aplicação, ou até para superior. Ah, mas existe jeito hoje de aplicações que é 24 horas, é no mesmo dia. Então, essas pessoas devem buscar esses tipos de aplicações. Tá? A questão de financiamento e taxa de juro. Então, você verifica também se está havendo taxa de juros excessiva, se está havendo algum tipo de cláusula nos contratos que está sendo assinado ali, cláusulas maliciosas. Olha, isso daqui pode colocar vocês em risco amanhã. Com relação à área de advocacia, né? É você verificar a questão da convenção do condomínio, regimento interno do condomínio, quais são as ações, a gestão de contratos, né? As cláusulas que estão ali, se há alguma cláusula maliciosa que eu já citei, índices de reajuste. É muito constante a gente encontrar contratos que estão com índice de reajuste que não condiz com o objetivo fim daquele contrato. E já falei também a questão da taxa de juros. E na questão da área de segurança, é a questão da portaria e vigilância, né? Os procedimentos de portaria, cadastro de moradores. Se você tem um condomínio que você consegue ter toda essa questão do cadastro, o doutor Maurício até citou aqui a questão de portarias eletrônicas, vincular a questão do sistema, então você consegue mitigar, reduzir custo, para que não fique pessoas não convidadas àquele ambiente transitando ali dentro do condomínio. Então, a questão de procedimento de portaria deve ser sempre repassado com a equipe que ali trabalha, buscando a questão de segurança de todos que estão ali dentro, moradores, crianças, idosos estão ali dentro. Mas aí você verifica, olha, tem procedimento para poder você entender que aquilo está sendo feito ou não, né? A questão de barreiras físicas, né? E a questão da inspeção de câmeras. Se aquilo está funcionando, se não está virado para locais que não devidos, né? Se existem câmeras que estão em locais apropriados e que aquela câmera não fica aparecendo ao público ali, é só para situações de sinistro ser verificada, então isso também acontece. No que tange a questão de combate de incêndios, podemos dizer aí a questão da importância que nós temos sobre a IT-12, né, que obriga a um determinado número de brigadistas a serem treinados anualmente, conforme a área e ou se for pessoas, né, ou a necessidade de se ter uma brigada profissional. Então, quando você vai auditar o condomínio, mitigando a questão dos riscos, você também vai verificar essa questão, né? Olha, esse condomínio ele está de acordo, no nosso caso aqui, Minas Gerais, né? Ele está de acordo com a portaria 50 e 51 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais, né? E em algumas localidades, hoje em dia, você já não consegue nem emitir o AVCB daquela instalação. E já terminando, doutor, a gente falou sobre a questão do condomínio. Deixa eu ver se tem mais algum principal ponto anotado.
sobre os principais documentos solicitados, porque se você vai fazer uma auditoria e em dado momento alguém fala que você não pode ter acesso a um documento ou a pessoa se nega a te entregar um determinado documento, ali está havendo uma tratativa não apropriada para que uma auditoria seja realizada. Então, a delimitação do período a ser auditado é de suma importância, os balancetes compostos de orçamento, notas de compra, o relatório de emissão de boletos a receber, o relatório de recebimento, o extrato bancário contendo os títulos baixados, os títulos abertos, investimentos e rentabilidade, fundos de reserva, fluxo de caixa, atas e convenções, regimento interno, previsão orçamentária, os contratos, cópia dos contratos, procedimentos internos, que é o POP dos trabalhadores, né, caso tenha, e aí essa questão de relatórios, né, quando você vai fazer algumas questões chaves junto a síndico, subsíndico, conselho fiscal e o setor jurídico. Haja vista que, se for percebido a questão de conluio entre essas partes, né, e a administradora, dificilmente você vai conseguir encontrar as fraudes ocorridas nesse momento ali. Doutor Daniel, eu acredito que a questão da auditoria é isso. E você tinha me solicitado que eu compartilhasse um arquivo aqui, em PDF. Deixa eu rapidamente localizar para o senhor. Apresentação. Então é isso, doutor Daniel. De certa forma, resumidamente, quando a gente vai aplicar a questão de auditoria condominial, são esses os tópicos que nós aqui da Cosmos Consultoria realizamos junto aos condomínios, né? E temos tido cases de sucesso, né? E dentre os cases de sucesso, os cases de maior sucesso é quando os condomínios aplicam a auditoria de forma preventiva. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Excelente pelas explanações, parabéns aí, administrador Átila, demonstrando aí a sua experiência aí numa região, né, da Zona da Mata, como representante. Átila, eu anotei, fiz algumas observações, né, da sua fala, né, uma delas a questão da conta pool, né, que o senhor abriu falando da conta pool. Tem algumas ações simples, né, que nós introduzimos, às vezes, no processo de auditoria, que é a simples conciliação bancária. E como fazer a conciliação bancária se a conta não é do condomínio, né? Outra questão é a governança condominial, acho que é outro assunto que a gente tem que empenhar e desenvolver cada vez mais, né? As auditorias preventivas, né? Já existem algumas convenções aí de condomínios que já até obrigam que se tenha uma auditoria preventiva e algumas recomendam. Então, é uma tendência, né, até para o investidor, né? O investidor, a construtora ali, para ela é interessante, né? Porque uma coisa é você entregar o ativo empreendimento, outra coisa é você tem que pensar a longo prazo também nessa gestão. E a partir do momento que tem uma auditoria preventiva ali já prevista, isso com certeza vai gerar uma certa credibilidade, transparência, e a gente acha que, às vezes, de não enxergar a auditoria preventiva como um custo, né, mas como um ativo ali também, né, desse processo. Professor Daniel, uma outra coisa que a gente também tem sido acionado é para acompanhar a questão da entrega do imóvel. Porque quando vai se fazer a AGI de entrega, se você não acompanhar aquele documento de instalação, muito provavelmente, né, eu tenho o caso de um grande amigo jurista, né, e a gente conversa bastante, e ele, sempre que pode, relembra comigo sobre essa frase, né? Dificilmente você vai conseguir reunir todos aqueles proprietários novamente para questões em que você precisa de ter 100% para poder mudar. Então, quando vai se ocorrer a questão da entrega de imóveis, né, é de suma importância
que lá você exige a questão da leitura, de tópico a tópico daquilo que está sendo aprovado na sua convenção. Andamento, né, por questões de tempo, né, acho que nós temos que é o nosso querido aí, doutor. Isso, a câmera, por favor. O doutor Otton Edson de Aquino Branco, diretor da 676, administradora de condomínios, né? Está no mercado há 35 anos, administrando condomínios residenciais, comerciais e associações. Gostaríamos, doutor Otton. Doutor Otton, sua câmera. Oi. Agora sim, doutor Otton. Doutor Otton, prazer enorme, né, da sua presença. Obrigado por atender o nosso convite. Gostaria que falasse um pouco sobre os principais desafios enfrentados pela empresa nesse segmento. Né? Na sua visão, quais as vantagens de se contratar uma empresa para fazer a administração de condomínios? A palavra. Daniel, primeiro, boa noite a todos, seletos integrantes dessa mesa de debate e aos demais participantes desse evento. Né? Desejo manifestar meu agradecimento ao CRA, na pessoa de seu presidente, pelo convite, né, para participar desse seminário. Com certeza, posso afirmar que as palestras proferidas propiciaram aos participantes conhecimento e informações preciosas em áreas específicas. Eventos como este são de suma importância para valorizar o administrador, ou seja, o responsável técnico, no contexto atual. Eu não vou me estender muito, vou tentar ser mais preciso e conciso, né, pelo horário que nós já estamos, né, e que a gente possa, pelo menos, discutir algumas sugestões que eu vou tomar liberdade de repassá-los. Administrar um condomínio requer um alto grau de profissionalismo por parte do profissional habilitado. Podemos destacar 2 pontos. Né? O primeiro e principal, que nos últimos anos, e em função dessa pandemia que estamos convivendo, houve uma redução drástica de empregos, que levou ao surgimento no mercado de administradoras de condomínio, firmas, profissionais que não se pautam em observar e cumprir as experiências legais e as exigências para o exercício da atividade profissional. Fato este que precisa ser fiscalizado com muito rigor. O segundo ponto é a falta de conhecimento e critério por parte de uma grande maioria de síndicos que não se preocupam em avaliar e verificar a estrutura, a idoneidade das administradoras, bem como o registro dessas junto ao CRA. Então, resumindo, nós podemos afirmar que uma boa administradora de condomínio ela tem que ter pelo menos 10 itens, que é o alicerce dessa administradora. Primeiro, é uma estrutura na área administrativa, contábil e jurídica. Eficiência e solução legal para todas as demandas. Administração de pessoal. Assessoria na contratação de serviços especializados, redução de custos, controle rigoroso da inadimplência, gestão e consultoria, tecnologia de ponta, resolução de conflitos. Eu estou sendo repetitivo no que foi destacado em todas as áreas, mas eu estou resumindo para facilitar o entendimento. E a principal que um advogado, né? No caso, eu sou advogado, sou formado em administração de empresa e a minha especialidade é em direito condominial. Mais importante é fiel observância e cumprimento da convenção e legislação municipal, estadual e federal inerente aos condomínios. Dessa forma, né, quero fazer a sugestão
para que vocês possam avaliar e debater, ao meu modo de ver, nós precisamos preocupar com 3 temas. Primeiro, a necessidade da regulamentação da figura do síndico profissional, que só poderia ser exercida por profissional habilitado. Segundo, acesso para todos os síndicos do cadastro do CRA das administradoras de condomínio filiadas e, no futuro, também dos síndicos profissionais habilitados. E o terceiro, essa parceria com o sindicato de condomínio, ela tem que ser estimulada, tem que ser criado pelo sindicato mecanismos e procedimentos que venham a facilitar você observar, identificar essas administradoras que não são credenciadas e os síndicos profissionais. Essa seria, num tempo curto, né, mas com muito objetivo, a minha contribuição para que esse evento não seja o único e, especificamente, através, como o nosso presidente já disse, né, com a criação de novos cursos, com o aperfeiçoamento dos profissionais, a tendência é que os condomínios sejam administrados por pessoas idôneas, por empresas idôneas, visto que o patrimônio dos condôminos é valorizado nesse sentido. Infelizmente, o mercado não é um mercado honesto, não existe uma ética profissional, nem nas próprias administradoras em si, né? Não há um padrão, até com relação a valores que são cobrados. Isso seria a minha contribuição, estou à disposição de qualquer pergunta e qualquer consulta. Muito obrigado, doutor Alta, pelas colocações. Eu acho que estamos aí num momento muito oportuno, né, quanto à questão aí das suas solicitações. Nós temos aqui no seminário os 2 representantes, né, o presidente G1 aí do CRA e o representante do Sindicom, doutor Carlos Eduardo, quanto aí às suas manifestações, que eu acho que são muito pertinentes, muito importantes, né? A primeira é a questão da regulamentação, né, do síndico profissional. Aí existe uma diferença do síndico pessoa física e do síndico pessoa jurídica. Esse, sim, ele já entra no enquadramento aí do registro do CRA, porque, ó, abrir uma pessoa jurídica, abre. A atividade correta seria a 1022, né, que já estaria enquadrado aí na base do conselho, né? E seria muito interessante, né, de realmente se ter essa integração das bases, né, do cadastro, tanto do Sindicom como do conselho, né, que haja essa integração dessas consultas. Eu acho que seriam ações aí muito interessantes e pertinentes, tá? Um representando a sociedade, o conselho, e o sindicato representando a classe. Então, é do nosso interesse, sim, que se tenha essa integração. Então, seria uma parceria muito bem-vinda, né? Dando andamento aqui ao nosso debate, eu passo a palavra para o apresentador Rafael, né? Acho que a gente precisa também de atender os ouvintes, né? Parece que já temos aí algumas perguntas, né, Rafael, dos nossos ouvintes aí. Rafael, obrigado, administrador Daniel. Foi excelente o debate. A gente está tendo muitos elogios aqui no chat, viu, pessoal? Parabéns aos senhores. A primeira pergunta é direcionada ao presidente, o administrador Geru. Geru, nós compreendemos que a profissionalização da administração e da gestão condominial é um tema de interesse tanto dos profissionais e empresas que atuam no segmento, né, como também de toda a sociedade brasileira. É necessário conscientizar a população de que é preciso ficar atento, de que o patrimônio deve ser gerido por uma empresa qualificada, com responsável técnico, e que essa profissionalização garante inúmeros benefícios, né? Imagina uma sociedade sem uma regulamentação totalmente à deriva. O senhor poderia falar um pouco sobre esse assunto e os benefícios e seus benefícios?
Sim, claro. Então, como foi afirmado, olha a importância, eu queria cumprimentar meus colegas debatedores aí, porque que foi fantástico essa explanação, como foi importante ter esclarecido. Tudo isso aqui já demonstra a importância de nós termos dentro dos condomínios, em toda a representatividade, essa regulamentação. Olha quanta segurança foi dita aí, quando foi dita pelo Maurício, que disse tanta importância, quanta modernização, quantas coisas podem ter, e a gente vendo que se tiver parabéns, Maurício, quando você colocou essas tecnologias que a gente desconhece. Eu, por exemplo, moro em casa, assim, nunca morei em condomínio, mas tenho contato com grandes pessoas, e vocês estão demonstrando aí qual que é a tendência, e quando a gente vai fora do Brasil, que a gente chega em condomínios totalmente inteligentes, né? Com sistemas inteligentes, IoT, que você afirmou tão bem aí, que são ferramentas fantásticas, e a própria energia que dão resultados, traz divisas para o próprio condomínio. Aí o Arte completou com auditoria, com tudo isso, com a segurança que vai ter. Os outros colegas também reforçaram essa importância. Então, isso, alguém tem que cuidar dessa regulamentação. E dessa regulamentação, hoje, eles disseram, e eles são, vocês viram quanto que pessoas especialistas sabem, o mercado é carente dessas pessoas. Quantos condomínios tem em uma cidade de Minas Gerais? São milhões de condomínios, e em Belo Horizonte, principalmente aqui, e toda Minas Gerais, não falando nem de Brasil, só de Minas Gerais, as grandes cidades, e precisa de pessoas que façam esse profissional. Eu sempre tenho falado de um caso que eu vi na rede, naquele programa de domingo, né, da TV. Essa TV que fala que. Eu esqueci o nome da TV, não é que fala sobre aquele problema de revista que fala do domingo. Ele falava um caso, explorava um caso no Rio de Janeiro que me deixou, assim, entre outros, ele falou só sobre condomínio nesse dia. E ele disse um condomínio que tinha um faturamento mensal de R$ 60.000. E aí, de repente, o síndico tomou esse empréstimo de 1 milhão e sumiu. Então, como foi dito aí por vocês, a responsabilidade técnica tem que ter deste síndico especializado. As pessoas que são, eu conheço pessoas que moram em prédio, já não estão aguentando mais se as pessoas terem, porque o próprio relacionamento entre os condôminos, quando ele é síndico, ele passa a não poder ter mais a mesma coisa de antes. Então, foi demonstrada aqui a importância da profissionalização dessas pessoas que vão trabalhar e dessas empresas, como essa empresa tão bacana que foi exposta, que explicou, demonstrou seu trabalho aí, que foi até pedido para o Maurício, que ele vai demonstrar um prédio com esse recurso. Eu gostaria de ver também. Então, vocês estão vendo, e as pessoas que têm que fazer, por isso, como foi falado lá pelo outro no final, a importância de nós darmos essa condição. Então, nós estaremos, para a regulamentação, Rafael, nós estaremos treinando pessoas, administradores, através de cursos, treinamentos, parcerias com empresas que dão esses cursos também, para que muitas pessoas falam, eu quero fazer um curso de tecnólogo em condomínios. Então, nós vamos passar, e as empresas estarem registradas no conselho para que nós podemos fiscalizá-la e fiscalizar as que não estão. Então, quando a sociedade nos comunicar, aqui ao CRA, nós vamos naquele prédio e falamos, você tem que fazer o seu registro para se tornar cada vez melhor. Espero ter respondido, porque tudo isso aqui que foi dito aí, eu acho que a resposta é o conjunto de tudo isso. Respondeu sim, presidente. A sociedade mais profissionalizada, ela é mais segura, com toda certeza. Agora nós vamos para a segunda pergunta, que é da Letícia Guaraci. Ela direcionou ao engenheiro senhor Maurício. Os prédios mais antigos, sem hidrômetro individualizado e com alto custo para fazer essa substituição, né, sem hidrômetro individualizado, então ele tem um alto custo para fazer essa substituição. Existe alguma alternativa de rateio da água para as unidades? Boa noite, obrigado pela pergunta. Então, realmente, os prédios mais antigos, você tem um custo aí de obra para ser feito, para você conseguir fazer essa divisão, né? Existem alguns recursos muito voltados para a internet das coisas,
que você consegue fazer, pelo menos, esse controle em tempo real do consumo da água, né? Porque, realmente, tem certos casos, como muito antigamente, você não consegue fazer essa obra em si, mas você consegue instalar equipamentos linkados a um sistema de gestão que você consegue gerenciar esse consumo como um todo no condomínio e acompanhar realmente se está com alguma questão, por exemplo, de vazamento, enfim. Mas aí tem cada casa, igual eu comentei na apresentação, cada condomínio tem uma particularidade, né? Tem uma situação. Então, realmente, aí tem que ser avaliado caso a caso. Agradeço, Maurício. Nós temos também mais uma pergunta aqui no chat, que é da conselheira administradora Ieda Rosa, diretora de Fiscalização e Registro. Essas tecnologias de matrizes renováveis são interessantes, né, também seguindo aí por Maurício, mas elas são viáveis nos condomínios mais antigos, em termos de custo e infraestrutura física? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sim, são viáveis, sim. Como eu apresentei, fiz a apresentação, eu expliquei, a gente tem que começar desde o início, desde aquela questão de verificar a questão das lâmpadas, a questão da fiação, identificar se tem alguma gambiarra feita, né, no condomínio, para a gente conseguir fazer essas reduções e aí fazer essa implantação de energia solar. Caso o condomínio não tenha uma estrutura para fazer isso, ou seja, suponhamos que é um condomínio mais antigo e do lado do condomínio tem 2 arranha-céus, né, ou prédios maiores que inibem acesso à luz solar no telhado do condomínio, na área comum do condomínio. Existem empresas que fazem essa geração de energia renovável em usinas grandes e vendem esse excedente para outras empresas, outros moradores, outras pessoas em si. Então, ela não precisa fazer um investimento no condomínio, ela apenas faz um contrato com essas empresas e aí o custo da energia dela chega a reduzir na faixa de 15% a 20%, apenas com essa modificação. Você já deixa de pagar a concessionária, por exemplo, que é a CEMIG, aqui em Minas Gerais, e passa a pagar essa empresa. Aí, aquela empresa, ela separa um lote daquela geração de energia dela, na usina, onde for, para compensar a conta de luz do condomínio. Então, todo condomínio existe uma forma de economizar, uma forma de se tornar mais sustentável. Muito obrigado, Maurício. Nós temos mais 2 perguntas aqui. Uma pergunta, ela foi aberta aos debatedores, que é da Maria Elisa Torres. Aí todos, quem quiser responder. O fundo de reserva pode ser utilizado na despesa ordinária sem autorização dos condôminos? Tem penalidade se esse fato ocorrer? Quer que eu responda? Sim, senhor Carlos. É o seguinte, o fundo de reserva ele pode ser utilizado emergencial, mas ele tem que ser reposto, porque às vezes o condomínio ele tem uma despesa ali emergencial e está sem um dinheiro, né, ali para dispor na conta corrente normal, né, ele não tem essa disponibilidade. Mas se ele usar emergencial, ele tem que reembolsar o caixa do condomínio, tá? É obrigatório reembolsar. Aí, conforme a situação, ele pode convocar até uma assembleia para deliberar se recompõe ou não. Mas o correto é recompor. Obrigado, senhor Carlos. Acho que ficou respondido. Nós temos uma última pergunta. Rafael. Sim. Rafael, complementando o doutor Carlos. Ok, senhor. A questão desse dinheiro, o síndico ali ele está no papel ali de fiel depositário, inclusive. Esse dinheiro ele tem que ser, de certa forma... Ele tem a responsabilidade, né? Ele tem a com os próprios bens, talvez, né? Ele é o primeiro seguro do condomínio.
interno, Exato. que ser retornado. Exatamente. E quando Obrigado, eu falo para o Átila. depositário, o doutor Carlos, advogado, pode até complementar o que acontece se não retornar, sob pena de prisão, correto, doutor? A malversação, né, do dinheiro, o dinheiro está ali sob a responsabilidade dele. Aí, se ele gastar de forma incorreta, cabe ali aos condôminos, né, convocar uma assembleia e até destituir esse síndico e pedir o ressarcimento. Por quê? Ele tem que usar para o condomínio. Por isso é que a gente fala que é a necessidade, igual o Otton bem colocou, o doutor Otton colocou, que é uma pessoa experiente também, e outros, eu sou síndico e advogo nesta área também, fala o seguinte, constantemente um síndico, às vezes ele gasta o dinheiro ou põe até o dinheiro de fundo de reserva no fluxo de caixa, e não pode, ele tem as penalidades legais, que ele pode responder. Ok, doutor Carlos. Tem mais uma aqui, aproveitando que o senhor já está com a fala, tem mais uma direcionada ao senhor aqui, que é também da nossa conselheira Ieda. Todos os síndicos, condôminos, podem usufruir do convênio bancário do síndico ou só os filiados? Não, todos podem. Inclusive, eu recebi aqui no privado várias mensagens. A gente tem uma parceria lá com o Cicobi Copeng, ali de frente ao quartel no Prado, ali o Clube dos Oficiais, sim. E o condomínio, ele tendo uma movimentação bancária ali, o que ocorre? Ele tem participação até nos lucros. Porque a gente tem movimentação lá e conheço muitos síndicos que têm conta lá. Então, eles prestam conta e tem essa participação nos lucros. Qualquer um pode ter. A gente pode disponibilizar até um contato, ou ela pedindo, eles entram em contato. É uma cooperativa ali muito organizada, tem respaldo, né, que é importante, e pode usufruir deste convênio. Nós vamos até disponibilizar, me pediram aqui, um banner depois no nosso site, né, que é o sindicomg.org.br, para que as pessoas peguem o contato, ou então ela pedindo, qualquer um pode usufruir deste convênio, tá? Obrigado, senhor Carlos. Algum dos senhores gostaria de alguma consideração final? Gostaria só de falar o seguinte, foi perguntado aí, né, e foi falado, que sobre algumas coisas recicláveis. Então, o que ocorre? Nós temos até um convênio com uma ONG que ela busca o material, porque tem condomínio, muitas vezes, um condomínio, ele quer, por exemplo, desfazer de uma geladeira, de uma televisão, de garrafa, de vidro, de tudo. Aí, o que ocorre? Ele tem dificuldade de fazer o descarte daquilo. E os sindicatos de condomínio, nós temos um convênio com essa ONG, que é só ligar para ela, que ela vai e busca, lá no prédio, busca. Tudo que for reciclado, busca. Todo tipo de reciclagem, inclusive de fóssil e tudo? Não, só alimentos não. Né? A coisa reciclável, o que é reciclável, de roupa, essas coisas, só gêneros alimentícios, alguns tipos de material que não é possível, né? Igual resíduos de cozinha. Mas o óleo é possível. É só ligar que eles buscam o material. Não tem porque é muito comum esta falta de local para colocar. É igual, às vezes, por exemplo, o condomínio não tem onde guardar o material. A gente recomenda, por exemplo, digitalizar, igual foi colocado pelo engenheiro Maurício, que hoje, né, com essa tecnologia de poder colocar tudo eletronicamente, a gente tem parceria, por exemplo, com empresa que digitaliza toda a documentação, inclusive esclarece a temporalidade da guarda dos documentos, que é muito importante para um condomínio. Entendi. Então é só procurar no site do sindicato que consegue o telefone e os contatos, não é isso? Pode telefonar, que o nosso telefone, posso dizer? Sim, sim. 3281-8779. E o nosso e-mail é sindicomg,
sindicom.mg.org.br. É só mandar um e-mail, telefonar, que passamos todos os contatos. Muito obrigado. Mais alguém gostaria Ótimo. de uma palavra final? Rafael. Sim. Rafael, me permita. só me permita, eles estão pedindo o telefone da ONG. Pode passar? Pode passar sim, senhor Carlos. É 3565-0942, ONG I9, 3565-0942. Tive aqui, desculpa a interrupção, mas porque teve vários contatos aqui, passa o número da ONG. Então, Perfeito. Perfeito. Justamente para os condomínios descartar o reciclável, lixo eletrônico, tudo, né? Desculpa, Perfeito. interrupção. Nada, tranquilo. Rafael, depois eu tocar, vamos compartilhar, né, esses contatos, né, inclusive no GT, né, no nosso grupo. Então, vai ser um prazer enorme estar difundindo, né, essas boas ações. A questão do tempo, eu recebi aqui uma outra pergunta do administrador Edmilson Reginaldo, o presidente Geru. A gente pode estar finalizando praticamente esse debate hoje, e se der tempo depois, né, até a pedido do presidente Geru, que o Maurício fizesse uma demonstração aí de um condomínio, né, já implementado. Então, seguindo aqui para a pergunta do Edmilson Reginaldo, tenho percepção que a fiscalização ainda é frágil e morosa no seu principal papel. Quais são as metas do CRA-MG em fiscalizar nosso setor? Muito administrador desempregado, eu até cito aqui. Com a palavra, presidente. Geru, seu áudio está fechado. Obrigado. E, Edmilson, eu respondi até meio aqui a parte para você, mas eu vou repetir aqui ao público que a gente aqui no Conselho, nós temos em torno de sete fiscais. E realmente nós temos que fiscalizar quantas empresas existem, e 40 mil só registrados, nós temos 40 mil registrados, né? No CRA, tem os registrados, e temos todas as empresas que nós temos, todos os concursos e tudo. Então, é muita coisa mesmo. Falar para você que nós vamos fiscalizar tudo é ler do engano, estaria mentindo, e nós somos uma autarquia. Nós não podemos chegar e contratar 100 fiscais para chegar e fazer isso, que seria o ideal, porque nós temos todo aquele problema de arrecadação, de custo, de investimento, que vocês entendem muito bem. Então, o que a gente pode fazer? Mas tudo dentro do que nós estamos avançando muito. Isso é um começo, Edmilson, com relação a toda essa fiscalização. É lógico que só a relação que nós temos registrado na junta com os quinais é legal, isso é legal, o quinal é legal, que não são todos, são 1.700 que nós temos, só isso, e nós sabemos que isso aqui, multiplique-se por 10, deve ser o número de prédios que nós temos em Belo Horizonte, ou então em Minas Gerais. Então, tudo fica, agora, nem por isso vamos deixar de fazer. Nós vamos fazer, sim, a fiscalização dentro da medida, contamos com a sociedade para ir nos informando as empresas que não têm, para irmos daquela empresa que não está registrada, ajudá-la. E quando você pergunta que queria muito administrador desempregado, realmente, os administradores, eu até respondi a você que eu gostaria imensamente de ter uma resposta para todos eles, mas o que nós estamos fazendo é dando cursos, ajudando os empreendedores, aquelas pessoas que estão montando empresas, dando curso de empreendedorismo. Nós todos vamos ser lançado tudo agora, este ano, que nós estávamos num processo de licitatório. E como a pandemia dificultou tudo, mas está encerrando. Essa semana nós vamos lançar para você, inclusive, o curso de 80 horas, se não me engano, 80 ou 60, são horas que serão designadas gratuitas. Você pode fazer sua inscrição, Edmilson, e onde que nós vamos oportunizar os administradores que estão sem trabalho, se fizerem a responsabilidade técnica, o curso, e fizer o curso nessa área, tem muitas e vai abrir, vai crescer muito. Você viu aí o que foi que o doutor Carlos falou, o que o Eduardo falou, tudo que tem para ser feito dentro dos condomínios. É uma fatia que está crescendo, e conte conosco agora que nós vamos solucionar, ler do engano que vai demorar muito para solucionar. E o ideal é que nós vamos fazer tudo, inclusive aí com o GT, se você quiser vir fazer parte do GT com a gente, você está convidado. Eu acho que a gente tem que lutar. O importante é fazer alguma coisa, é começar, né? Até 2019 não se fazia, agora já está
está se fazendo. E eu espero deixar o nosso mandato, que é 2022, com a meta cumprida, que é ter um número maior que pudermos de registro dessas empresas e profissionais no mercado para trabalhar nesse segmento. Ok? Espero ter respondido. Obrigado, presidente Jehu. Agora, para fechar com chave de ouro, Maurício, você consegue fazer uma demonstração em 1 minuto da tecnologia implementada no condomínio? Consigo. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Vou compartilhar a tela aqui. Então, aqui, pessoal, só mostrando para vocês na tela do sistema. Então, eu consigo fazer a abertura aqui remotamente, visualizar as câmeras. O comando aqui, ó. Esse mesmo comando é um comando que você faz com o próprio aplicativo. A porta automatizada abre e fecha. Esse acesso ele foi registrado, inclusive. Tem aqui os eventos. Vou atualizar aqui. Eu consigo ver por aqui, por exemplo, um evento no portão abrindo. Foi o morador lá do bloco 3503, ele acionou o portão da garagem às 18h59, o código do controle, na data de hoje. Eu consigo, né, ter outros eventos aqui, qualquer evento que acontece no condomínio, eu consigo visualizar por aqui. Então, um outro aqui, por exemplo. Então, isso aqui é uma informação muito importante, né? Para quem administra condomínio. Por exemplo, acontece alguma situação aqui, igual aqui, ó, olha só, poderia ter acontecido, né, algum acidente aqui. Aí a gente conseguiria identificar quem que foi que acionou esse portão, a hora que foi, quem que deixou o portão bater. Então, isso aqui é só um exemplo do que a ferramenta é capaz de fazer. Tá bom, pessoal? Obrigado, Maurício, pelas explanações. Agora passa a palavra para o Rafael. Infelizmente, né, o assunto está bom, a gente poderia ficar aqui até 9 horas, mas infelizmente o tempo acabou e a gente agradece pelas excelentes contribuições. A gente solicita que as perguntas que não foram respondidas podem ser enviadas no eventos@cramg.org.br, que elas serão direcionadas e respondidas posteriormente. O Rafa, Perdão. Me permita a palavra um minutinho. Claro. Agradecer esses colegas, que brilhante explanações, cada um na sua área. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, Daniel, pela sua participação, sempre preocupado e colaborando com a gente, né? O doutor Carlos aí, que a gente já conhecia e que fizemos algum trabalho, o Maurício, que estão conhecendo agora, que muito bom, só temos que agradecer, não é isso? O Átila, que já conhece, é um grande vibrador, administrador, seria o doutor Otto, muito obrigado a todos vocês por essa dedicação desse tempo ao CRA. Marcou essa noite, marcou a segunda noite de um evento tão importante. Nós só temos que ter gratidão a vocês pelo evento. Segunda noite, não, terceira noite, não é, Rafa? Terceira noite. Eu acho que aqui nós estamos encerrando. E não poderia encerrar sem agradecer todos os palestrantes. Começou lá com a Roseli, com todos eles. Deixa todos que foram envolvidos, que eu quero agradecer todos de coração. O CRA só sente uma gratidão e ele está crescendo mais com a parceria de vocês. E vocês não sabem o quanto vocês estão tornando tudo isso importante para nós que estamos com essa determinação de fazer um CRA cada vez melhor. Eu não poderia deixar de falar também sobre a Ieda, que é a diretora da área de fiscalização, que a faz com tanta maestria, com tanta dedicação, com tanta garra. A Flávia, que é gerente, e todos os fiscais que nos assistem, que fazem, em especial a Ana Vilma, que esteve à frente desse evento, assim como duas guerreiras, ela e a Flávia, trabalhando até altas horas, elas me telefonavam tarde da noite, final de semana e tudo, e com a dedicação, que coisa que me dá um prazer tão grande de estar dedicando esse meu período que eu estou aqui no Conselho, no segundo mandato,
Eu saio, quando terminar o meu mandato, eu vou sair de alma lavada, porque eu estamos fazendo cultura nesse conselho. A área aqui que o Rafael está representando, junto com a Zélia, que ajudou bastante, a Adriana, que são pessoas, a área de comunicação também, todos eles fizeram em tempo recorde, fizeram tudo e colocaram as mídias, e todas as equipes do CRA, do Conselho, que ajudaram a construir isso aqui. E são feitas várias mãos, tem as pessoas que vão no carro-chefe, mas eu só tenho que ter gratidão por tudo isso, pedir a Deus que vocês continuem com essa energia toda, e vocês que tenham sucesso, com muita saúde, que é o que eu posso desejar. E terminamos esse evento assim, com chave de ouro mesmo. Foi muito bom, foi muito rico. Eu até sugeri para a Flávia, agora que nós temos que fazer um release de tudo que foi dito das palestras, de tirar o abstract dela, porque muita coisa importante foi dita aqui, que a gente tem que tratar isso, colocar no nosso jornal, colocar nas redes sociais, para chamar a atenção das pessoas, o quanto foi importante para nós, e daqui para frente como será. Contem sempre comigo, estarei sempre aí, estou à frente dessa direção aí, mas eu só tenho sucesso porque eu tenho pessoas profissionais dedicadas, os conselheiros que sempre fazem tudo que nós estamos propondo, eles abraçam, dedicam e nos acompanham com toda a energia. E todos vocês aguardem a programação que vai ter essa semana, que vai deslanchar em cursos de consultoria, de tudo, vários cursos e vários outros programas que nós estamos findando do preparo do início do ano, para ser lançado agora no segundo semestre. Muito obrigado, coração, a todos vocês. Muito obrigado, Jehu, mais uma vez pelas palavras. Agradeço a todos os palestrantes, né, durante esses 3 dias de evento. Realmente foram palavras muito boas, colocações excelentes aí num campo de atuação do profissional de administração. No dia 9 de junho, o Daniel vai fazer a palestra dele. A gente pede para vocês se inscreverem no canal e acionar as notificações aqui no sininho ao lado para ser avisado quando novas palestras começarem. Na próxima semana a gente tem mais eventos. No dia 31 a gente tem um webinar muito interessante sobre um método americano de gestão de pessoas, do grupo de gestão de pessoas, também um grupo temático, as ações integradas na Central de Minas, e também o lançamento desses cursos online, que vão ajudar muitos administradores aí. Provavelmente na próxima semana a gente já vai lançar. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.